Olá, boa noite. Estamos chegando para a nossa live número 13, de um total de 31 lives que nós faremos esse mês de janeiro. Intitulamos esse mês de mês do desenvolvimento. Início de ano, momento mais adequado, momento ideal para a gente fazer o levantamento de como tem sido a nossa vida e de como a gente pode fazer melhor daqui para frente. Como que a gente tem sido e como que nós podemos ser pessoa melhor daqui para frente. Então hoje nós nos propusemos a estar discutindo sobre essa questão, que nós somos maiores do que a nossa experiência ruim. Todos nós temos alguma experiência que a gente às vezes até fala assim: melhor se eu não tivesse vivido aquilo. Melhor se aquilo não tivesse acontecido. De talvez tão traumática e tão ruim a gente enxerga essa experiência. Mas pode ser também que nós estamos falando por que, que isso aconteceu. Ao invés de a gente pegar essa experiência, olhar para ela e falar assim: qual o propósito que essa experiência teve na minha vida? Os momentos bons, que deixa até saudade na gente, também tem seus propósitos. Mas as experiências dolorosas também, elas têm um propósito muito grande. O que está acontecendo é que nós, humanos, nós estamos tendo uma dificuldade tremenda de acessar o momento presente. Ou estamos muito no passado, criando uma deprê danada, ou estamos muito preocupados com o futuro, criando uma ansiedade tremenda. Tá entendendo? Ou então, nós estamos com um excesso de muita coisa do presente e nós estamos estressados. Precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. O que nós estamos fazendo nesse início de ano aqui? Estamos valorizando o presente, sendo imensamente gratos ao universo, ao nosso Criador, à espiritualidade, seja qual o nome que você dê, por nós estarmos vivendo esse momento presente. Milhares de pessoas não deram conta de virar o calendário. Elas faleceram antes da virada do calendário. E nós conseguimos virar o calendário. Estamos aqui. Então nós somos imensamente gratos pelo esse momento presente e queremos vivenciá-lo. E estamos também planejando ser pessoas melhores. Então nós estamos o quê? Com um pensamento também no futuro, que ao longo desse ano de 2024 eu me torne uma pessoa melhor, eu me torne uma mulher melhor, eu me torne um homem melhor. Então, e sendo muito grato, respeitando e ressignificando o passado. Então nós estamos buscando o que? O ponto de equilíbrio. Onde que eu olho para aquela experiência ruim que eu tive e olho para ela e falo o que essa experiência quis me dizer. E vou dar um novo significado para essa experiência. Então eu farei o que? Pazes com o meu passado. Eu tenho sempre uma preocupação com a linguagem simples e acessível. Então, por exemplo, tem uma fase na minha vida que eu tive algumas escolhas. E essas escolhas foram trazendo para o meu psicológico a consciência de culpa. Foi quando eu e Simone nos separamos. Então eu fiquei por um bom tempo carregando a culpa, a consciência culpada. O que é isso, Luiz? Ela ia comigo para o travesseiro, ela ia comigo para baixo do chuveiro, ela ia comigo para o trabalho, ela ia comigo para meus sonhos. A consciência com sentimento de culpa, até na hora que você está dormindo, você leva ela.
Eu levava ela para os meus sonhos. Então, eu atendi um conselho que Simone me deu. Ela falou assim, ó, você precisava fazer uma terapia. Eu fiz terapia, depois fiz cursos. Aí eu passei o quê? A ver aquele momento, aquela escolha que eu fiz, aquela experiência que eu tive que não foi boa, eu passei a ver com outros olhos. Entende? Um dia a terapeuta falou comigo, senhor Luiz, poxa, lembre-se, você gosta sempre de estar citando alguma passagem da Bíblia, lembre-se que o amor cobre uma multidão de pecados. Então aquilo caiu assim na minha cabeça, foi pro coração, falei assim, é isso, cara. É isso. É isso que eu vou fazer. A partir de agora. Não é a partir de amanhã cedo, não. Eu tracei assim na minha cabeça naquele momento. A partir de agora. Eu vou viver para ser um pai melhor para os meus filhos. Um marido melhor para minha esposa. E ser um profissional melhor. E eu vou fazer isso. E já saí lá do consultório com isso muito firme. Propósito muito firme. E também passei a olhar para aquela experiência ruim, para aquele problema, não com o tamanho que ele tinha. Não como se ele fosse maior do que eu. Mas como se fosse um problema menor do que eu. Porque eu falava, ó, a maior... Nem poderia falar coisa, né? Mas para ficar fácil para entender. A maior coisa que tem, o maior ser que tem, o maior de tudo, não é Deus? É. Eu sou filho dele? Sim. Eu sou herdeiro dele? Sim. Eu sou co-criador com ele? Sim. Então, esse problema não pode ser maior do que eu. Segundo, se você acredita como eu acredito, que nós somos seres eternos. Ontem eu falei, né? Nós somos seres espirituais. Repito, nós somos seres, olha o verbo, nós somos seres espirituais numa experiência material. Então a nossa essência é espiritual. Então eu sou filho dessa entidade espiritual que a gente chama de Deus, que é o dono dessa parada toda aqui, o criador dessa parada toda. Então eu sou um co-criador. Nós não falamos aí, filho de peixe, peixinho é, filho de peixe, peixinho é. Não é gostoso falar isso? Então, se você é filho de Deus, você é filha de Deus, então filho de peixe, peixinho é. Então você também é um co-criador. Então eu posso co-criar daqui para frente um novo rumo. E sair muito determinado com isso. E sempre repito, sempre quando alguém pergunta sobre um propósito, alguma coisa, eu falo, meu propósito, quando eu acordo, agradecer, né? Eu estava dormindo, eu era um semi-morto. Aí eu acordei, eu agradeço a oportunidade do novo dia e falo, propósito, ser um marido melhor hoje do que ontem, ser um pai melhor hoje do que eu fui ontem, ser um profissional melhor hoje do que eu fui ontem. Para ficar simples, para eu acessar aquela informação, não posso dificultá-la demais não, ela tem que ser simples. E assim eu fui, passo a passo, né, superando aquele sentimento de culpa da experiência ruim. Exemplo, no momento que Simone precisou, eu fui o quê? Um covarde. Eu não dei para ela a atenção, não dei para ela a mão que ela precisava. Olha que experiência trágica, né? Mas aí eu fui ressignificando por que isso aconteceu. Entende? Então a gente consegue se levantar das cinzas. Hoje, antes da live, Simone e eu estávamos lá no Parque Cândido Canela, andando de bicicletas, tendo o nosso momento de atividade física ao ar livre, juntos, curtindo, aproveitando, agradecendo a Deus por ter dado um corpo saudável que a gente consegue equilibrar em cima de uma bicicleta, agradecendo a Deus por ter dado
aqueles minutos, aquela hora da gente poder estar ali, né, os dois cônjuges juntos. Isso foi porque aquele dia que eu recebi o flash, poxa, cara, eu vou ser maior do que essa experiência ruim. E eu vou ser maior do que essa experiência ruim, porque o amor cobre a multidão de pecados. Por causa disso, eu fui vivendo o processo. E hoje, estou dando esse exemplo. Um casal que estava falido, depois separado, depois divorciado, depois voltou, depois casou de novo. Quando eu falo da falência, né? A questão da falência temporal, a falência de propósito para os dois. E aí, vamos reconstruir o nosso enlace e vamos construir essa família com outros pilares? Simone falou, vamos. E a gente veio mostrando que nós somos maiores do que a experiência ruim. Então, de repente, você teve uma experiência ruim, não foi no campo do casamento. De repente foi em outro campo. De repente foi profissional. De repente nem chegou a casar, né? Eu trabalhei com uma mulher um bom tempo. Ela tinha um problema de viver no passado muito sério do namorado que ela teve. Esse namorado deixou muitos danos para ela. Depois eu trabalhei com uma outra que esse namorado já não deixou só danos psíquicos, não. Ele fez uma daneira com o nome dela também. Então, como que a gente ressignifica essa experiência? Nós temos a consciência que Deus não é carrasco. Ele é misericordioso. Então, no momento que a gente fala assim, vou construir diferente, da agora para frente, eu vou usar outras argamassas, a pedra fundamental vai ser diferente, a gente consegue ressignificar, dar outro significado para aquela experiência. E muito interessante, fazer as pazes com o passado. Não se culpar pelo passado. Eu fiquei por um bom tempo falando assim, se eu voltasse ali no final de 2015, início de 2016, eu teria outra decisão. E isso é um engano. Né? A gente estava vivendo aquele momento. Pode ter decidido equivocadamente, mas era aquele momento. Por que decidiu aquilo? Né? Por que você levou uma injeção que doeu pra caramba? Foi para curar o mal que você tinha no corpo. Então, de repente, a experiência ruim é aquela injeção que dói pra cacete. Mas é para tirar uma infecção que você tem. Aí depois, passada a infecção, você volta ao normal e toma novos cuidados. Agora, existe aí um elemento essencial para você se ver maior e muito mais importante do que essa experiência ruim que você teve. É você acreditar em você. Aí você pega lá a rede social e começa acreditando em fulano, em beltrano, acreditando. Poxa, em você. Tem muitas opiniões, né, legais para a gente olhar, compartilhar, melhorar o nosso entendimento, clarear o nosso entendimento. Tem sim. Mas nós temos que acreditar em nós. A mudança que você precisa de olhar para um passado, olhar para uma experiência dolorosa que você teve e dar um novo significado. Entender que você precisava passar por aquele processo. Ser grato por aquele momento. Perdoar aquelas pessoas. Perdoar o momento. E fazer essas pazes com o passado. E deixar aquelas amarras ficarem para trás e você sentir o vento batendo no rosto e caminhar para frente, desembolado. Você precisa acreditar em você. Porque se você olha para o problema e se sente muito miúdo, muito pequeno, ele cresce.
Se você olha o problema e fala, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você que eu sou maior do que você. Imagina se Pedro traiu a personagem mais importante da nossa história. Uma personagem de tanto peso que ela conseguiu dividir a história, né? Antes da chegada dela no berço e depois da chegada dela no berço. Que nem teve um berço. Tão simples que era, foi uma manjedoura. Mas conseguiu uma pessoa de tanto peso na história que dividiu a história no meio. Antes e depois dela, que é Jesus. Pedro negou ele. Uma experiência ruim para Pedro. Não é? Mas só que Pedro quis fazer o quê? Eu sou maior do que essa experiência que eu tive. E liderou os apóstolos. Liderou os discípulos. E hoje é essa personagem espiritual que as religiões cristãs, né, veem nele. Se Paulo, que na época chamava Saulo, falasse, não, eu já persegui demais cristãos, eu poderia ter evitado a morte de Estevão, não evitei. Estevão era irmão de Abigail, noiva de Paulo. Eu estava indo para Damasco para prender mais cristãos. Então, Jesus, eu não posso receber o seu convite. Escolhe outro. Isso é incoerente. É incoerente eu que persigo tantos cristãos e agora virar um cristão. Isso não é nada coerente. Mas Pedro não. Pedro falou assim, a coerência que se lasque. Essa voz que eu estou ouvindo aqui é muito poderosa. E Pedro falou uma frase que às vezes quando nós somos convocados, a gente não tem coragem de falar. Nós queremos colocar condições. E Pedro não, Paulo, que era Saulo até então, não colocou condições. Ele perguntou assim, Senhor, o que queres que eu faça? Então você vai olhar para essa experiência que você teve, que é uma experiência ruim, e o que eu vou fazer para superar isso? O universo, ele responde muito bem às ações. Ele não gosta que a gente fique ali parado lá no passado. Ele não quer que você vire água com lodo lá no passado. Ele quer que você haja no presente e dê novo significado àquilo que aconteceu. Entende? E você tem a sua experiência aí ruim. Você agora vai fazer a seguinte pergunta. Como eu era antes dessa experiência? Como eu fiquei depois? Que pessoa me tornei depois? E você vai ver que depois dessa experiência você ficou muito forte. Então é como se eu te der um remédio muito amargo, cara. Eu te dei um chá de boldo. Você tomou, curou do problema que você estava na barriga, e depois você vira contra mim e fala, Luiz me deu aquele remédio amargo, eu quase morri com aquele remédio. Porque você estava com dor na barriga que não podia ser melzinho. Tinha que ser boldo. Tinha que ser boldo. Boldo era o remédio que você precisava. Então essa experiência ruim que você teve, de repente foi o quê? O copo de boldo. Para corrigir aquele problema. Naquele momento, se você tomasse um copinho de suquinho docinho, ia ser muito pior. Era preciso do copo de boldo. Amargo. E essa experiência amarga. Aí você vai começar a enxergar essa experiência de forma diferente. Então, de repente, por exemplo, eu tive essa experiência. Falei o seguinte, além desse compromisso de me tornar um marido melhor e um pai melhor, eu vou participar de algum projeto social que também trabalhe com crianças, com mulheres. E, cara, é incrível. Você joga o pé
Deus começa a estender o chão. Começaram a aparecer mulheres com crianças pequenas, grávidas, com dificuldades, precisando de ajuda, precisando de apoio. E eu e a Simone juntos. Inclusive, depois nós fomos até convidados para participar de um projeto, né, que trabalha com crianças, com as mães das crianças, num bairro aqui de Montes Claros chamado Vila Mauricéia. Um local que precisa muito desse tipo de apoio. Até mando aqui um abração para a Bia, né, que lidera esse projeto da UNAF, União Amor Fraterno, lá na Vila Mauricéia. E isso começou a fazer muito bem, né, para mim e para Simone. Nós começamos a dar outro significado para aquela experiência. E nós começamos a enxergar o seguinte: opa, sabe por que aconteceu aquilo com a gente? Nós estávamos egoístas. A gente estava querendo viver só para a gente. A gente estava olhando só o nosso próprio umbigo. A gente não estava jogando nada de bom para o universo. Aí a gente começou a se preocupar. Nós precisamos jogar coisas boas para o universo. Vamos usar dessa experiência que a gente teve, que não foi nada gostosa, para ajudar pessoas a não cair no mesmo tipo de erro e ajudar famílias a se reestruturarem. Começou a ser o nosso propósito de vida. Ajudar famílias a se recompor, se reorganizar. Isso é uma prova que a gente é maior e bem maior, mas muito maior do que a experiência ruim que a gente teve. E a gente pode criar experiências boas daqui para frente. Por isso que nós criamos, nesse mês de janeiro, o mês do desenvolvimento. É o mês de a gente nos ajudar, de a gente ajudar o próximo. Então você quer dar um novo significado para essa experiência que você teve, foi uma experiência ruim? Procure grupos que cuidam de pessoas com tipos de problemas parecidos. Cara, cai para dentro, ajuda essas pessoas. Você não é a única pessoa aqui na face da Terra que teve esse problema. Tem muitas pessoas que tiveram esse mesmo problema. Então você pode estar em algum grupo ajudando as pessoas que estão passando ou passaram por esse problema. Aí você vai passar a ver que a sua experiência ruim foi desse tamanhozinho. Até porque se você, como eu falava lá atrás, entende como eu, que nós somos eternos, o que é aquela experiênciazinha que você teve ali dentro da eternidade? É nada. É simplesmente nada. E outra coisa, se você teve essa experiência ruim, é porque você encarou. O covarde que não encara nada, ele é aquela pessoa que está sentindo vazio porque não tem experiência ruim, não tem experiência boa. O que teve a experiência ruim, ele encarou o problema. Ele enfrentou. Ele foi para a guerra. Porque você teve a experiência ruim. Porque você agiu. Quem não age tem experiência nenhuma. É o vazio. O que não tem coragem de agir, o que não tem coragem de encarar o problema, ele sente vazio existencial. Porque não fez nada. Então, grave essa. Acredite em você. Foca na solução. A solução é você ressignificar. Dar outro significado para essa experiência. Você vai trocar as perguntas. Por que fulano ou por que fulana fez isso comigo? E você vai perguntar por que fez isso para mim? Para a minha vida. Tá entendendo? Muda todo o significado. Isso aconteceu para você ser mais forte, para você acessar outros níveis, para você ver o quanto que você consegue viver na adversidade. Aí você sai do vitimismo e vai viver o protagonismo. E vivendo o protagonismo, você vai enxergar a sua experiência de outros olhos. Você vai ser grato ao seu passado. Você vai falar gratidão passado. Eu quero fazer daqui para frente diferente, mas gratidão pelo que aconteceu. Aconteceu para eu ser o que eu sou hoje. E hoje eu sou uma mulher.
Hoje eu sou um homem que quero construir novas coisas, construir um novo ser, construir uma nova pessoa. Gratidão pela sua companhia. Amanhã, às 20 horas, nós voltaremos com um novo tema para a gente continuar acessando o desenvolvimento. Um abraço, até lá!